Olá, eu sou o Carlos Aros, esse é o Dialogando e a gente vai falar hoje sobre como as casas inteligentes estão sendo usadas por assediadores. É assunto sério que eu vou ter agora aqui com o Rodrigo Freitas no Dialogando. Se loga nessa! Gostou dessa, Rodrigueira? Se loga nessa? Gostei, vou usar sempre agora, Joras. Quanta bobagem. Bom, vamos lá, assunto sério, cara. Vou fazer um resumo, então. Total. Seguinte, New York Times, há alguns dias atrás, publicou um artigo muito interessante sobre como assediadores estão usando casas inteligentes para ficar no encalço das vítimas. E, cara, é um troço muito, muito bizarro e muito sério. Então, basicamente, alguns dos casos que o jornal apresenta, eles são relatos de pessoas que procuraram os centros de apoio para essas vítimas de abuso, ou, em outra medida, os atendimentos que são feitos pelas empresas de tecnologia que fornecem os devices e que dão suporte para os usuários. E aí tem alguns casos que são muito malucos, como, por exemplo, o caso de uma mulher que estava em casa e ela tem aquele termostato do Do Google, ar-condicionado? né, do ar-condicionado, e de repente a máquina começa a ligar e desligar e ela não sabe o que fazer. No outro que tem uma trava eletrônica na porta e a porta fica travando e destravando. Enfim, os mais diferentes tipos de ação provocadas para perturbar. Quem, enfim, acompanhava o trabalho que eu fazia no Tech News, na Jovem Pan, deve se lembrar, e se não acompanhava, está a possibilidade de assistir, porque os vídeos estão disponíveis no YouTube, um episódio que eu fiz sobre babás eletrônicas. Eu fiz um capítulo sobre babás eletrônicas, como elas estavam sendo utilizadas por hackers para assombrar crianças. Olha que bizarro. É É doentio. bizarro, cara. É É bizarro. doentio. E agora essa dos abusadores com os dispositivos como os HomePods ou os Google Assistants da vida, o Google Home e etc. É bizarríssimo. O Rodrigo vai se lembrar com certeza desse episódio com as babás eletrônicas. A gente conversou Lembro. a respeito na época, né, Rodrigueira? E agora é a evolução. As casas conectadas sendo usadas para esse fim, cara. É bizarro. É bizarro, né, cara? E como funciona tudo isso, né? Porque normalmente, nesses casos de abuso, a maioria das vítimas às vezes não tem noção de como proceder, de como fazer para de repente desligar esses smart homes, e isso acaba se tornando uma arma, porque o cara, ele de repente tem um domínio sobre aquela tecnologia que acaba sufocando a pessoa, né? Desligando, igual a gente falou aqui, teve casos que os ar-condicionados chegaram a esquentar demais a casa e trancar a porta com a pessoa dentro, que é uma coisa inimaginável, né, cara? Então, isso é mais uma amostra da tecnologia, né? E dessas tecnologias inteligentes, de inteligência artificial, e de como a gente precisa ainda avançar nesse campo da regulação, né? Para que a Posso, gente possa, claro, posso só te interromper? Eu acho que é menos uma questão da tecnologia em si, e mais do quão distorcida é a mente humana. Porque, claro também, porque vamos pensar, né? O único fator que é capaz de mudar a história de algo que foi desenvolvido pensando no benefício, é o caso de um assistente para casa, sei lá, de você poder pedir para controlar ali com comando de voz, controlar ar-condicionado, ou ativar sistema de segurança, pedir uma pizza, o que seja, qualquer que seja o serviço, a ação. O único fator é o humano, é a sim, utilização que ele escolhe fazer do aparelho. E aí é muito maluco que a gente tenha essas situações acontecendo
sem que isso tenha sido previsto antes. Cara, não é a primeira vez que uma tecnologia é desenvolvida e a sua finalidade desvirtuada, né? Exato, exato. Agora, o que eu acredito é que essas tecnologias de inteligência, é claro, como você disse, há sim um comando, né, humano por trás e mentes doentias são mentes doentias em qualquer época, não precisa de tecnologia avançada ou não para que elas mostrem, porque na realidade é um jogo de poder, né, então sempre foi isso, tipo, a pessoa tentar demonstrar poder sobre outra pessoa, né, independentemente de tecnologia ou não. Mas eu acredito que isso é um fator a ser enfrentado pelas empresas de tecnologia, porque isso com certeza vai ser um problema grande. Nos Estados Unidos já há uma grande adoção dessas tecnologias de smart homes, desde dessas ferramentas lançadas pelo Google e pela Amazon, e isso começa agora a dar alguns sinais, sendo que aproximadamente, na matéria do New York Times, fala que 29 milhões de lares nos Estados Unidos têm algum tipo de tecnologia inteligente. Então, eu imagino quando isso for um número maior, principalmente quando chegar a outros lugares, como o Brasil, por exemplo. A gente precisa seriamente pensar em regulamentações, em algumas regras. As próprias fabricantes têm que pensar em como isso pode afetar a vida dos usuários de uma forma geral. Afinal, em uma casa costuma morar uma família, mais de uma pessoa, e isso precisa ser encarado de alguma forma. Eu E acho que outro fator importantíssimo é a educação, né? Porque, assim, sim, os relatos ali que foram coletados pela reportagem do New York Times são claros ao evidenciar o desconhecimento das vítimas sobre sobre a como ferramenta. funcionam os aparelhos. Ou seja, Exato. a incapacidade da pessoa de conseguir identificar o que estava fazendo mal para ela. E aí é que vem essa sensação de impotência, de você se Uhum. refém dentro da sua própria casa. Porque pensa, você está lá, o ar-condicionado começa a ligar, superaquecer o ambiente, aí de repente você tenta sair, a trava não abre, das coisas mais absurdas, né? Ou a máquina começar ali a falar com você. Então, assim, isso poderia ter sido resolvido se o processo para conhecer o funcionamento do aparelho fosse mais simples ou tivesse Sim, sido apresentado de maneira mais eficaz. Tem um estudo que mostra a adoção dessas tecnologias por diferentes grupos e justamente o grupo mais afetado ali, que no caso eram as mulheres, são aqueles que menos aquele grupo que menos vai atrás desse conhecimento, né? De repente instalar o aplicativo para fazer funcionar ou de entender como é que funciona, porque às vezes o simples puxar o cabo da tomada poderia fazer com que a ameaça cessasse. E aí, exato. o outro dado é quando essa ameaça ela sai do ambiente virtual, e aí perceba, ele não é totalmente virtual, porque existe um dispositivo físico ali Uhum. usado, que é muito maluco, né? E essa violência se transporta novamente para o físico. Talvez ela tivesse começado no mundo físico e, de repente, por isso, aquela pessoa foi retirada do convívio. Mas aí aquela pessoa passa a usar o dispositivo eletrônico, que não estava constando na ordem de restrição, aquelas medidas cautelares que a justiça adota para você se afastar da vítima, né, para o criminoso se afastar da vítima. E aí ele usa a ferramenta. Uma vez que você desliga aquela ferramenta, que você exclui aquela possibilidade, ele volta a se tornar agressivo fisicamente, pessoalmente. Então, Pessoalmente, algumas dos relatos e alguns dos especialistas que tratam ali na reportagem e outros com os quais eu pude conversar sobre esse assunto em diferentes momentos, ressaltam sempre isso. A maneira como se faz essa condução. Porque, por exemplo, um caso que tem se tornado cada vez mais comum, as pessoas que têm as webcams ligadas dentro do quarto, agora tem televisão, videogame, que tem a possibilidade de você conectar os dispositivos, e são câmeras, e estão conectados ali. E essas câmeras, às vezes, são hackeadas, e não necessariamente a câmera, mas o dispositivo no qual ela dispositivo. está conectada.
O criminoso faz live stream ou o criminoso simplesmente grava as cenas que foram coletadas ali, cenas de intimidade, é importante ressaltar. Uhum. E aí, no momento em que você não cede à pressão, que você não se dobra à vontade dele, o que o cara faz? Ele começa a ameaçar a exposição. Ele vai e joga aquilo, e aí o problema se torna maior. Então, o que se tem tentado agora encontrar é uma maneira de sutilmente romper esse vínculo com esse cara que está te ameaçando, para que você não perca o controle do que vai acontecer mais adiante. No caso da Casa Conectada, o que os grupos de apoio têm trabalhado é como incluir nas restrições que são pedidas à justiça, nas ordens cautelares que são pedidas para a justiça, como incluir os dispositivos eletrônicos. Esse é um desafio para o direito digital. Esse é um desafio para os advogados. Porque qual é o termo que se deve usar? Se a gente for recuar algum tempo atrás, a gente vai lembrar de uma discussão importante sobre bloqueio do WhatsApp. Cada juiz fazendo uma interpretação diferente do texto que estava na lei, e aí um decidia bloquear, aí vinha o desembargador e derrubava aquela decisão. E uma decisão se sobrepondo à outra, mas na verdade o que era ali? Era a interpretação, a palavra que estava sendo usada, a maneira como se lia. E esse é o desafio agora. Como incluir esses dispositivos nesses pedidos. Nessas legislações. Uhum. Para que essas ações já contemplem os dispositivos eletrônicos, porque são sim um canal, são um meio para que essa violência possa ser praticada. Então, o desafio vai muito além do uso da ferramenta. Ele está no campo prático da educação, como as pessoas deveriam se envolver. Acho que é parte de um consenso, por exemplo, e isso eu realmente acredito, é o seguinte: você tem 5 pessoas na casa, e aí você decide instalar um aparelho desse. A primeira coisa que você tem que fazer é ter a consciência de que as 5 pessoas saibam usar. Exato. E a educação é colocar todo mundo no mesmo nível, né? Exato. Eu acho que isso, Aros, é uma evolução da sociedade, né? É exatamente o que você está falando. São coisas novas que surgem, que estão vinculadas a um hábito social diário e que estão sendo usadas por pessoas de mentes doentes para praticar esse tipo de coisa. Mas eu continuo afirmando, eu acredito que as empresas de tecnologia precisam também pensar em como as tecnologias delas, esses aparelhos, estão sendo utilizados. Então, eu acredito que a indústria tem um papel importante também nesse processo, né? Porque a partir do momento que você dá esse acesso, e você citou, por exemplo, o caso das webcams e tal, que é um caso que já vem de algum tempo, né? Há bastante tempo. E isso está sendo tratado agora de uma maneira, através do direito digital, de uma maneira um pouco melhor do que a gente tinha no passado, né? Hoje você já tem alguns dispositivos que podem ajudar nessa questão. E interessante até você ter citado essa questão da webcam, porque não sei se você viu, mas nessa semana o Facebook ele registrou uma patente relacionada a funcionaria da seguinte maneira: o dispositivo que o Facebook estaria pensando. Você tem um smartphone e esse smartphone tem um microfone. A partir do momento que ele conseguisse perceber que estaria sendo exibida uma propaganda para esse usuário, ou no próprio celular, ou até mesmo em uma Smart TV, por exemplo, coisa que vale, ele ativaria o seu microfone sem você saber, para captar a sua reação. Isso foi uma patente que foi descoberta, que foi registrada pelo Facebook, mas logo o Facebook veio à tona dizendo que só tinha registrado essa patente para evitar que outras empresas que tivessem acesso a esse tipo de ideia ou de tecnologia pudessem aplicar de uma maneira mais agressiva. O que você acha? Tem duas questões, né? A primeira delas dá para fazer um paralelo nessa disputa entre Estados Unidos e Coreia do Norte. Nenhum dos dois quer abrir mão do potencial bélico. No entanto, os Estados Unidos pressionam a Coreia do Norte para que encerre o programa nuclear.
com o discurso de que, pela segurança, é importante que vocês não tenham essa arma. Mas eu quero ter, porque é importante para o mundo que eu tenha esta arma. O Facebook está agindo igual, ao dizer o seguinte, olha, não quero que ninguém mais tenha, porque isso é perigoso, viu? Olha, ter esse potencial aqui pode fazer mal, mas fiquem tranquilos. Na minha mão, isso não fará mal a ninguém. Então, perceba como é um discurso torto. É um argumento que se desfaz em si mesmo. Então, esse é o primeiro ponto para mim sobre essa história. E o segundo ponto, ele diz muito sobre o momento que o Facebook vive. Né? Não só o Facebook, o Google também tem tropeçado bastante, o Twitter, todas essas plataformas, em alguma medida, a própria Amazon, enfim, todas as plataformas vêm tropeçando aos poucos em alguma questão, o que é absolutamente normal. Né? Vamos levar em conta de que são empresas que movimentam bilhões, que têm bilhões de usuários, e no caso do Facebook isso é real, tem mais de 1 bilhão de usuários, quase 2 bilhões de usuários, e que estão diretamente conectadas à vida das pessoas. Então, algo vai desagradar a alguém. O ponto sobre isso é, o Facebook vem entrando em uma seara muito complicada no que diz respeito à proteção de dados. E houve algo que me parece gravíssimo, que é uma ruptura, a quebra da confiança. Confiança, né? Com certeza. O que dá base, o que sustenta a relação que se tem com essas empresas, nada mais é do que a confiança. Porque eles não me dão nada palpável em troca pelo uso dos meus dados. Eles me dão simplesmente a opção de brincar num mundo maravilhoso, num parque de diversões. Certo? De outro modo, eu também não dou nada palpável para eles, mas eu dou algo de muito valor, que é a minha vida. No instante que você aceita os termos de uso, no instante em que você se permite usar e brincar com as ferramentas que estão ali, você entregou a chave da tua vida. Então, o grande ponto para mim aí é o seguinte, o Facebook vem tropeçando nessa história da confiança, deu umas derrapadas gravíssimas e precisa retomar essa história. Então, esse voltar atrás aí com esse pronunciamento foi algo sensível. Como lá atrás dizer, olha, vamos checar notícias falsas agora, trazendo as agências de notícia. Então, assim, ele dá alguns sinais de que vai tentar correr atrás desse prejuízo. Mas o fato é que essa ruptura já aconteceu, as pessoas já estão alarmadas. Então, é fundamental que se veja essa questão, no meu entender, desse jeito. Porque, vamos combinar, né? Que o microfone já está lá e ele é usado. Exato. As pessoas já sabem. O Google é isso que é incrível. Se você escreve, o Gmail não lê. Entende? Você acha que essa conversa aqui que está sendo gravada por uma plataforma online não está sendo registrada de algum modo? Entende? É incrível, porque existia toda uma teoria da conspiração, né, de que os microfones estariam sendo usados a todo momento, mesmo quando não ativados. Né? Muitos falou isso, tanto para Google, quanto para Facebook, quanto para qualquer outra plataforma que tenha acesso ao teu microfone. E agora, a descoberta de uma patente mostra que essa teoria da conspiração não é tão teoria assim, né? Que realmente há formas de você acessar o microfone durante momentos em que ele não está sendo utilizado. E só para fazer um teste aqui, Aros, já aconteceu com você que você está numa conversa paralela sem estar usando o teu celular sobre qualquer produto que seja, você conversando com teu amigo ali, o celular do lado, ele não está sendo usado, e de repente, passando algumas horas, você começar a ver esses anúncios exibidos para você? Já aconteceu comigo, cara. Já, claro que já. Aí eu fiquei naquela paranoia. Por será isso, que é? Para mim, o grande ponto não é a coleta da informação, porque essa a gente sabe que já acontece em qualquer medida, pode ser de uma maneira mais invasiva ou menos invasiva. Isso a gente sabe que acontece. Para mim, o grande ponto é o direito de saber o que está sendo feito com essa informação, com esse dado. E esse direito tem sido negado aos usuários.
Então, o que eu penso? Vamos ser transparentes, né? Não se prega essa transparência e essa relação, etc. Mostra, olha, esse volume, talvez não de maneira identificável, porque aí você pode fazer com que a transparência se torne uma arma em si, mas mostrando, olha, aplicamos nisso aqui, né? As mudanças na lei europeia, por exemplo, são um avanço gigante sobre proteção de dados, sobre transparência em alguns aspectos. Eu tive a oportunidade de fazer um treinamento recentemente a respeito, um curso muito bacana para entender melhor o GDPR, né, na tradução em inglês, em português, a Lei Geral de Proteção de Dados da Europa, General Protection Data Regulation, GDPR. Então, é um avanço, mas, cara, a verdade é uma só. Diga o que você está fazendo. Olha, Exato. Estamos usando com a finalidade XYZ, esses são os nossos clientes que estão se aproveitando desses dados para fazer suas campanhas. Ok, muito obrigado. E aí eu, enquanto usuário, posso escolher se vou curtir ou se vou descurtir essa finalidade, essa utilização. Né? Então, assim, hoje cada vez mais dado é produzido. Dado é a grande moeda do nosso tempo. O Facebook sabe disso, todas essas plataformas sabem disso. Só não sabe disso o dono dessa moeda. O cara mais rico que tem, que é você, entendeu? O Facebook não é rico, o Facebook é o banco, ele recebe o dinheiro, que é o nosso dado, e trabalha com esse nosso dado, entendeu? Ele faz o nosso dinheiro render, faz o nosso dado render, enquanto que nós, os correntistas deste banco, simplesmente continuamos pobres, embora tenhamos um ouro riquíssimo em nossas mãos. Exato. Sem saber o valor, né? Sem saber o valor que está nas nossas mãos. É tipo aquele cara que ganhou na loteria e não faz ideia. Não foi buscar o bilhete. É isso. Exatamente. Mas falando de moeda, Aros, você viu aí que foi um excelente gancho, mas falando de moeda, o senhor Satoshi Nakamoto, criador do Bitcoin... Satoshi Nakamoto? Exatamente. O famoso senhor quem? É o mestre Miyagi dos tempos modernos? Ninguém sabe. Ninguém nunca viu, ninguém sabe se... E eu já... Exatamente. E eu já fico naquela... Sempre que eu assisto alguma palestra, algum evento relacionado a Bitcoin, eu sempre escuto eles falarem Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe se é uma pessoa ou um grupo de pessoas. Eu já tô com esse mantra na minha cabeça. Satoshi Nakamoto não é um homem, é uma ideia. É uma ideia. Exatamente. Pode se candidatar a presidente já. Vai entrar na corrida presidencial. Mas enfim, o senhor Satoshi Nakamoto ou os senhores Satoshi Nakamoto vão escrever ou irá escrever um livro. Que história é essa, Aros? Sobre todo o momento de criação do Bitcoin, como é que foi tudo isso? É uma biografia, né, cara? É muito louco, porque o imaginário das pessoas trabalha muito nessa linha de, poxa, mas o Bitcoin é a moeda, a criptomoeda, a moeda virtual mais conhecida, né? Muito embora as moedas virtuais estejam sofrendo aí uma crise com quedas e tal, nem sei quanto está a cotação, mas houve uma desvalorização nos últimos tempos, etc. Sim. Dizem os especialistas de Bitcoin que é uma correção natural do mercado. Mas é fato que ela teve uma queda, ela teve uma alta muito acentuada ano passado e vem caindo assim em 2018 bastante. Foi só queda. Mas os especialistas, os amantes da tecnologia do Bitcoin, eles dizem que é uma correção de mercado. Vamos ver quem vai estar certo lá na frente. A verdade é que talvez tenha ganhado dinheiro verdadeiramente só aqueles que começaram a brincar com moedas virtuais lá no começo, os precursores. Lá no início, exato. Sobretudo porque há um limite, no caso do Bitcoin, são 21 milhões ou 21 bilhões, eu tinha aqui, quer ver? 21 milhões. Milhões, né? Eu sempre troco o milhões por bilhões. Isso. Eu vou trocar na minha conta bancária também, mas eu só troco sobre Bitcoin. Enfim, 21 milhões. E aí, o que o Mr. Nakamoto vai explicar nesse livro? Até foi publicado no Facebook e tal, e ele compartilhou um trecho do livro.
e é o trecho que justamente faz referência sobre os porquês, o porquê da escolha de um limite, porque esse número 21. E aí ele faz lá toda uma explicação, etc, etc, etc. Mas o grande ponto é, talvez seja o livro, se vier a ser lançado, se for de fato o cara ou o grupo de caras que criaram essa moeda e etc., vai ser a possibilidade de entender, sob a perspectiva de quem esteve lá, como é que essa bagaça começou. Porque tudo que a gente sabe é de quem estuda, né? De quem olha o processo, porque, evidentemente, há códigos que ajudam a compor o desenvolvimento, né, da moeda, a mineração e toda a estrutura. Não é como se fosse algo impenetrável, você consegue entender, daí o modelo foi replicado para todas as outras moedas que existem, etc. O próprio Bitcoin, se não me engano, nem é a primeira, né, Rodrigo? Não. Está lá entre os precursores e tal, mas nem é a primeira. Mas o grande barato disso é entender como é que esse cara, que se tornou o grande fenômeno, o grande guru das criptomoedas, como é que esse cara chegou a esse resultado. Né? Será que ele ganhou dinheiro? Como é que foi que processo aconteceu? O grande barato é investigar e mergulhar nesse universo. Agora, de resto, duvido que a gente vá saber algo, até porque ele foi meio procurado aí, tem toda uma questão de quem é esse cara, os bancos... A questão é exatamente essa, né, Aros? Se ninguém sabe quem é esse cara, como ter certeza também que essa biografia é verdadeira? Exato, por isso que eu pus tudo no condicional. Eu acho que pode servir para criar mais elementos que justifiquem um mito, mas talvez explique muito pouco, porque ainda vai restar uma dúvida. A não ser que ele termine dando o número do RG dele. Aí, ok, legal. O último parágrafo é: meu RG, nasci... Meu endereço, onde eu moro, tal. Nascimento tal, e etc. Então, assim, eu acho que a única chance de a gente comprovar que é real é isso, porque duvido que o Nakamoto vá no programa do Bial para dar uma entrevista sobre o livro dele. E é o que se falou, né? O Bitcoin realmente é a criptomoeda mais que tem uma maior relevância nesse mercado de criptoativos, é a mais popular. E não foi a primeira, mas eu acho que o mais interessante disso tudo nesse processo do Bitcoin foi que ela foi a primeira a aplicar essa ideia do blockchain, que é a grande sacada por trás disso tudo, de uma forma legal, entendeu? Então, por mais que existam muitas pessoas dizendo, é bolha, não é bolha, não sei o quê, eu acredito que essa questão da criptomoeda, ela trouxe à tona e valorizou muito esse sistema do blockchain, que é um sistema que eu creio que vai mudar todas as relações que a gente precisa para ter uma aferição de dados com segurança e transparência. Eu sou um grande defensor, a gente está estourando o tempo aqui, mas eu sou um grande defensor dessa separação, de desvincular a blockchain de Bitcoin ou criptomoeda. Porque blockchain é algo muito, muito, muito maior. É que ele é muito complexo, enfim, nós gastaríamos aqui um tempo brutal para conseguir mergulhar nesse universo. Acho que até vale um papo, a gente pode dar alguém para esse papo com a gente, para nos ajudar a entender, mas é algo que precisa ser percebido como uma evolução no que a gente pode tratar como processos de controle, de transparência, né? Uma tradução bem grosseira, tá? Porque pode ser aplicado para governos, e já está sendo aplicado para empresas, não é só para transação financeira, esse é o grande barato. Exato. Ele se aplica a uma infinidade de coisas. É um sistema de validação de dados, né? De qualquer tipo de dado que pode ser uma transação financeira. Aqui, e o meio do caminho está lá registrado, na mão de quem passou, por que passou, quanto tempo ficou, e por aí vai. Então, assim, se há uma herança do senhor Nakamoto, eu acho que é ajudar a popularizar essa outra questão que envolve o blockchain. O blockchain. Eu acho que é isso. Seu Rodrigo, as pessoas precisam se inscrever nesse canal, não é? Com certeza. Velhas, né? Se inscreva nesta bagacinha de canal.
Você está assistindo aqui no YouTube, aqui embaixo tem um botão de inscrever-se. Curta este conteúdo, compartilhe, navegue no nosso blog também. Qual é o endereço, Aros? É o celoga.com.br. .com.br. Acompanhe. Eu estou em dívida. Exato. Eu não consegui escrever. Trouxe o tema de um dos textos para este papo aqui, porque não consegui parar para escrever, mas escreverei. Curte a gente, compartilha o vídeo, deixa sugestões de temas, enfim, ou pessoas que de repente você quer incluir no bate-papo para a gente convidar. Enfim, nos ajude a fazer essa bagaça. Afinal de contas, a gente levanta cedo para gravar isso aqui, para casar as agendas. Então, nos ajude, por favor. Por favor, é isso aí, cara. Excelente papo. Foi bom, e espero a próxima semana pra gente bater mais, pra gente dar uma dialogada aqui nesse Semana que vem tem feriado. Semana que vem tem feriado. Feriado, verdade. Então. Olha, já tá regando, já. Aí eu quero hora extra por trabalhar no feriado. 100%. Olha aí as leis trabalhistas. Rodrigueira, um abração, velho. Falou, meu cara. Até a próxima.